Bom dia, paz do Senhor. Aqui é Alessandra, do Amor à Palavra, e estamos juntas mais um dia, meditando da palavra do Senhor, aprendendo mais da parte de Deus. Nosso cronograma de leitura bíblica em um ano, a nossa leitura hoje se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 14 ao capítulo 16. E nós temos visto na palavra do Senhor, temos aprendido, né, sido alimentadas por esta palavra, tem nos edificado, tem nos mostrado, nos revelado um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, um Deus que com mão forte tira o seu povo do sofrimento, da escravidão do Egito, né? Um Deus que opera assim sinais e maravilhas para salvar, para resgatar o seu povo e para cumprir todas as promessas, né, que ele tem feito a Abraão, Isaque, a Jacó. Deus, ele é fiel, né? Ele sempre vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu, ainda que não veja saída, ainda que aos olhos humanos não tem condições de fazer nada, o Senhor, ele faz o impossível, porque ele é o Deus do impossível. E nós vemos no capítulo 14, dando sequência na nossa leitura, né? O Senhor ali, ele já havia tirado o povo do Egito, o faraó já havia, né, permitido após a última praga que eles saíssem, e então eles se deparam ao primeiro obstáculo, que seria o momento da travessia do Mar Vermelho. Quantas de nós, né, ainda quando criança, já víamos ali quadros nas paredes, né? Talvez você já viu em alguma casa uma ilustração desse grande momento, né? O mar se abrindo e o povo de Israel passando a pés enxutos. Então nós vemos assim que foi um grande milagre, uma grande maravilha que Deus operou para dar livramento ao seu povo. E então nós vemos assim que nós começamos a contemplar o primeiro momento de murmuração do povo de Israel, né? Quando eles se deparam ali em frente ao mar, e o faraó havia enviado ali o seu exército para ir atrás do povo de Israel, né? Muitos carros, cavaleiros atrás do povo, porque faraó endureceu seu coração e se arrependeu de deixá-los partir. E então o povo, olhando para aquele exército que vinha e olhando o mar à frente, começa a murmurar e começa a reclamar. Por que nos tirou do Egito, né? Por que você nos tirou de lá, Moisés, para nós morrermos aqui nesse deserto? Mas então Moisés traz uma palavra de encorajamento: não tema, não temais, né? Olhai e vejam o livramento do Senhor. O Senhor lutará por vós, né? E então nós vemos que o Senhor, ele ordena a Moisés: Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo de Israel que marchem, que sigam avante. E então Moisés, ele estende a vara e o mar se abre em dois. E então o povo de Israel pode atravessar aquele mar em pés enxutos. Agora você pensa, toda aquela multidão, crianças, mulheres, o Senhor, ele segurou o mar até que todos passassem. E então nós vamos vendo que para Deus não tem impossível, né? Se não tem porta, Deus abre porta. Se não tem, ele quebra a parede e abre passagem para nós, né? Às vezes a gente olha a situação que não tem jeito, nada acontece, não tem saída. Queridos, nós servimos um Deus que derruba a parede, que abre mar. Nós servimos um Deus que para ele não tem impossível. Basta somente nós confiarmos, esperarmos e crermos nesse Deus, né? A palavra diz que em todo tempo o Senhor cuidou do seu povo, né? Através da nuvem de fogo que iluminava o povo à noite, através da nuvem que guiava-os pelo caminho, mostrando aonde eles deveriam andar. O Senhor, ele sempre teve todo o cuidado com o seu povo. E dando sequência na palavra, né? Quando eles estavam ali já, a última pessoa havia atravessado a passagem, a palavra diz que o Senhor, ele fecha o mar em cima dos egípcios ali que estavam indo contra o seu povo, e todos eles morrem no mar, mas o Senhor, ele dá livramento
aos seus. Então, o Senhor, ele livra o seu povo, o Senhor, ele opera maravilhas. Mas nós vemos, queridos, em todo o tempo, após tantos milagres, nós vemos o povo de Israel sempre murmurando, sempre reclamando, sempre testando, né? Então, assim, é algo que nós podemos, quando nós lemos, nós mesmos, muitas vezes, achamos assim tão absurdo. Mas quantos de nós não fazemos isso? Né? Porque aí nós vamos ver logo em seguida o povo começa a reclamar por água, a água é amarga. Depois o povo começa a reclamar, não tem comida, Moisés. Lá no deserto nós tínhamos panelas de carne, nós comíamos carne à vontade. Você nos trouxe ao deserto para morrermos de fome. E o povo sempre reclamando, sempre murmurando e Deus sempre agindo com misericórdia, né? Mas quantos de nós não somos assim? Se nós formos olhar para o passado, quanto livramento Deus nos deu. Olha onde nós estávamos e olha onde estamos hoje, né? Talvez se nós olhássemos para o nosso passado, quanto de nós não pode dizer, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, onde nós estaríamos agora? Talvez até mesmo numa sepultura, né? Talvez muitas de nós levávamos uma vida que só caminhava para a destruição, mas o Senhor nos deu livramento, o Senhor nos trouxe para a sua presença. E às vezes nós reclamamos por falta de algumas coisas, né? Mas não vemos tantas coisas que o Senhor já fez por nós. E essa ingratidão, essa murmuração, isso entristece o coração de Deus. E nós vemos no versículo 16, o Senhor ele enviando ali ao entardecer as codornizes, né, que eram a carne a qual o povo clamava e reclamava que não tinham, e pela manhã o Senhor enviando o maná. E para nós fecharmos o áudio de hoje, eu quero falar um pouco sobre o maná, que o maná nos ensina tanto, 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 né? A palavra diz que ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. E depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes a geada, estavam sobre a superfície do deserto. E então Moisés disse: Esse é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Porém, tinha uma ordenança, né? Cada um deveria recolher a quantidade que precisava para sua família, para sua casa. Não tinha limites, eles podiam recolher daquele maná a quantidade que eles precisavam. Mas tinham, porém, tudo que eles deveriam recolher a porção necessária diária. Porque se eles guardassem para o dia seguinte, aquilo criava-se bicho e começava a cheirar mal. Então eles entendiam que a porção era diária e que eles deveriam colher sempre pela manhã bem cedinho, porque quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Então, queridos, vamos meditar um pouquinho nessa lição do maná para nós. O Senhor, ele nos ensina o que? A depender dele. A dependência do Senhor é diária. Deus, ele quer nos entregar uma porção diária. Às vezes nós estamos preocupados com o amanhã. O Senhor, ele sempre nos ensina para não andarmos ansiosos com o que haveremos de comer ou beber, né? Porque o Senhor, ele vai suprir, basta cada dia o seu mal. Ou seja, a nossa porção é diária. Quando o Senhor ele nos ensina a respeito do maná, se nós formos trazer uma alusão para a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus deve ser diário. O alimento é diário, a busca é diária, né? A gente não pode guardar para amanhã, não. Talvez a gente pense assim, eu vou ler a palavra hoje, eu vou orar hoje e depois só na semana que vem. Não. O alimento deve ser diariamente na nossa vida, né? O que o Senhor ele tem para nós é, é sempre pela manhã, é sempre um alimento para nos sustentar naquele dia, sabe? Nós devemos ser alimentados pela palavra diariamente e devemos buscar isso. E o Senhor, ele supre as nossas necessidades, né? Dia após dia. Mas tem uma coisa, né? Eles deveriam levantar bem cedo, ou seja, o Senhor, ele não quer ninguém preguiçoso.
O Senhor, ele sempre nos ensina a nos esforçarmos. Ele falou com Josué: esforçai-vos e tem de bom ânimo, né? Então, o Senhor, ele sempre nos encoraja que eles não tinham que trabalhar pelo alimento, mas eles tinham que levantar bem cedo. E no deserto amanhecia muito cedo, o sol já nascia muito cedo. Então, eles tinham que se esforçar, levantar cedo, ir lá, colher o alimento e confiar que no dia seguinte o maná estaria ali de novo. Sabe, queridos, nós nos preocupamos muito, mas aquele povo, Deus ele ensinou eles a dependência diária. Eles não sabiam para onde iam, exatamente o caminho, eles tinham que confiar que a nuvem os guiaria, que o Senhor os guiaria. Eles não sabiam amanhã o que teriam para comer, para beber, para vestir. E eles tinham que confiar, depender no Senhor. Então o maná ele traz um ensinamento tanto para as nossas necessidades físicas que nós necessitamos, que nós devemos confiar que o Senhor ele nos dará diariamente aquilo que precisamos, se nós andarmos na presença dele e obedecermos à voz dele. E ele também nos ensina quanto à nossa vida espiritual, que o alimento que o Senhor tem para a nossa vida espiritual também deve ser diário. Portanto, nós devemos buscar diariamente se alimentar da palavra dele, sempre nos esforçarmos para recebermos esse alimento que ele tem para nós, né? E o Senhor, ele sempre nos ensina a ter essa dependência e a obedecermos à voz dele, porque o Senhor ele vai suprir em tudo, se nós tão somente confiarmos e crermos e esperarmos nele. Amém? Eu vou deixar para a nossa meditação esta palavra. Que Deus venha falar mais ao seu coração, que você prossiga na leitura da palavra, aprendendo e recebendo mais do Senhor. Deus tem grandes coisas para a nossa vida, queridos. Deus, ele suprirá todas as suas necessidades. Então, somente confia, espere e deposita nele a sua esperança, a sua confiança. E creia que ainda que o mar esteja à sua frente, o Senhor ele vai abrir. O Senhor, ele é um Deus de causas impossíveis. Os possíveis são para os homens, mas os impossíveis são para Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que seu dia seja sensacional, um dia abençoado na presença do Senhor. E exercita a confiança, a gratidão no seu coração. Amém? Deus abençoe.